Exaltamos a Tua graça, queremos aqui agradecer porque nós já chegamos aqui e chegamos com a intenção de aprender lições de Ti, cujas lições Tu já tens previamente preparado a cada um de nós. Ajuda que nós armazenemos na nossa alma, no nosso coração, coloquemos em prática tudo aquilo que vamos aprender e também, Senhor, nos dê a capacidade de repassar a outros irmãos e seguir a nossa vida de construção de discípulos. E assim te agradecemos em nome de Jesus. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Como um bom batista. Amados irmãos, eu fico muito feliz. O pastor Marcos, como já fez a colocação, hoje é o nosso último momento de soteriologia e para mim é um prazer muito grande estar com vocês e poder estudar com vocês, porque um professor, ele estuda junto com os alunos, né? Mas eu sei que outras pessoas têm para chegar e eu quero dizer uma coisa para vocês em relação aos trabalhos que eu pedi. Alguns irmãos, eu estava corrigindo alguns trabalhos, né? Alguns irmãos, talvez eu não me fiz entender, né? Talvez o irmão tenha confundido, mas eu vou repetir o que eu desejo. São duas tarefinhas pequenas, tá, meus irmãos? Na primeira aula que eu tive que repetir depois, eu tinha falado que era só uma, mas depois eu falei que são duas, tá? O primeiro, você vai escolher, você vai pesquisar na sua Bíblia, e você pode pesquisar até na sua apostila, versículos bíblicos que se relacionem com o tema salvação. Você vai achar versículos que tem a palavra remissão, redenção, salvação, expiação. Todos esses versículos que têm esses vocábulos são versículos que se relacionam ao tema salvação. Aí, pronto, escolhi, já achei, no mínimo 7 versículos. Escolhi, achei. O que eu vou fazer? Você será um copista. O que é um copista? É aquele que copia. Você vai copiar o texto. Numa folha de papel, você vai lá, Efésios 2, 8 e 9. Pela graça sois salvos por meio da fé, tal. Você copia o versículo. E você faz isso com tantos quantos você quiser escrever. Tipo, 3 folhas, como a Fernanda me mandou, né? 3, 4 folhas de versículo bíblico. Né? Eu tive que conferir os versículos, tá? Então, assim, no mínimo 7 versículos você escolhe lá e você copia. Não é só a referência, viu, meus irmãos? Porque alguns irmãos colocaram só a referência. Eu não quero só a referência, eu quero o versículo escrito, tá bom? Copista. Esse é o primeiro trabalho. O segundo, olha lá, prestem atenção para vocês não confundirem. O segundo trabalhinho, vocês vão escolher entre João 3,16 e Efésios 2, 8 e 9. Entre esses 2 versículos, você vai escolher um. Pronto, escolhi Efésios 2, 8 e 9. Você vai ler, você vai reler, você vai reler, você vai reler, você vai reler, você vai reler. Eu estou falando, eu estou imitando um professor meu, tá? Que ele fala assim, que aí o texto vai ficar encravado no teu cérebro e não vai sair nunca mais, né? Você vai reler tanto esse versículo, aí o Espírito Santo vai falar com você, através desse versículo você vai fazer uma pequena redação de no mínimo 20 linhas, as suas impressões sobre esse versículo, o que este versículo falou para você, o que você aprendeu com este versículo. Amém, meus irmãos? Amém. Todos os irmãos entenderam? Amém. Ok, então vamos continuar aqui. Amados, o ponto 3 do nosso tema. Amém? Ponto 3. Significados dos termos crer e fé no original. Só uma observação. Amados irmãos, você tem uma apostila e você pode se aprofundar nessa apostila. Na realidade, você tem que se aprofundar nesse tema. Esse é um dos temas mais importantes da teologia. Nós estamos falando de soteriologia. Na realidade, a divisão entre calvinismo e arminianismo perpassa por este tema, soteriologia. É o tema principal da divisão entre essas duas linhas teológicas, tá?
Soteriologia. Então, se aprofunde. Você tem uma apostila aí e se aprofunde nesses pontos. Eu não vou terminar todos os pontos da apostila, viu, meus irmãos? Hoje. Não vou. Porque eu entendo que alguns pontos nós precisamos nos aprofundar para que os irmãos entendam. Como, por exemplo, ficou muito bem claro o que significa arrependimento. Ficou claro para os irmãos o que significa arrependimento? E a importância do arrependimento? Que é o primeiro passo no ato da conversão, é o primeiro passo. E ele começa do homem, faz parte do homem, é a decisão do homem. Tá? Arrependimento, voltar o caminho, e aí ele se converte a Deus, e aí Deus vem e o regenera. É assim, é o processo. Conversão, retornar o caminho, ir em direção a Deus, e aí você vai em direção, você se converte, e aí Deus vem e te regenera. Amém? Então nós vamos falar sobre os termos crer e fé no original. Quando você ouve esta palavra crer, o que você entende pela palavra crer ou fé? O que você entende? Acreditar, confiança, existência, crer, fé. Algum mais conceito que você entenda o que é que significa a palavra crer ou fé? Tem a ver com fidelidade, fé? Pode ser isso também, fidelidade, né? Confiança, crer, fé. É basicamente isso, meus irmãos. Deixa eu ver aqui. Tá. Ok. No grego secular, na literatura clássica, pistis significa a confiança que um homem pode ter nas pessoas ou nos deuses. Este é o termo. Da mesma forma, pisteuo significa confiar em alguém ou em alguma coisa. É exatamente isso. Ou seja, conduta que honrava um contrato ou obrigação. Conduta que honrava um contrato. Não é palavra, conduta. É exatamente o que acontece em um casamento. Né? Para você ter confiança em alguém, o que é necessário para você ter confiança em alguém? O que é necessário para você ter confiança em alguém? Conhecer esta pessoa. E você só conhece esta pessoa a partir do convivência, relacionamento com esta pessoa. Ninguém conhece mais o marido do que a mulher, e ninguém conhece mais a esposa do que o marido. É verdade ou não é? Eu acredito que o ápice do relacionamento, né, relacionamento interpessoal, é o casamento. Porque os dois se conhecem de forma íntima. Você conhece o caráter e a personalidade do seu esposo conhece o caráter e a personalidade da sua esposa. Entendeu? Então, é exatamente isso. E o casamento surge a partir dessa confiança, né? Dessa confiança, mas continua, né? A convivência. Continua a convivência e o conhecimento. Então, é exatamente isso. Conduta que honrava um contrato ou obrigação. No grego secular, emprega-se para expressar relacionamentos interpessoais e também para expressar o relacionamento com o divino. Eu confio em Deus porque eu me relaciono com Ele. É ou não é? Porque se eu não tiver um relacionamento íntimo e profundo com Deus, quando vem a tempestade, quando vem as lutas, provavelmente a minha casa vai ruir, porque minha casa não foi construída na rocha, foi construída na areia. E eu não conhecia totalmente o Deus a quem eu dizia servir. Muitas pessoas sofrem problemas psicossomáticos, porque provavelmente, eu estou falando provavelmente, né? Sua relação com Deus há um problema aí desse relacionamento com Deus, né? E aí afeta a sua confiança. Será que eu confio em Deus ou confio em mim mesmo? Né? Eu confio em mim mesmo ou confio em Deus? Eu confio em quem? Em quem que eu confio? Né? Então, relacionamento denota um processo de construção de confiança. Portanto, revela a dignidade das partes ao afirmar um pacto, e essa dignidade que gera credibilidade está no caráter dos envolvidos no pacto. Na época de Jesus, as trocas comerciais eram assim: eu tinha uma saca de farinha, queria trocar por tantas ovelhas.
Ou eu tinha tantas ovelhas, queria trocar por tantos vasos de vinho ou de azeite. Então eu vinha, né, com a pessoa com quem eu iria fazer a troca, e eu, apertava a mão e dizia: tetelestai, está consumado, né? Foi feita a troca, um negócio foi feito, pronto. E aí eu confiava de que a qualidade daquele produto que ele me passou satisfazia as minhas expectativas em relação ao produto. Eu confiava naquele homem. Relacionamento, né? Confiança. A fé que temos em Deus, meus irmãos, é gerada pela confiança que temos nele. Se eu não tiver confiança em Deus, provavelmente a minha fé nele estará abalada. Mas para eu ter confiança nele, é necessário que diariamente eu tenha um relacionamento íntimo com ele. Lembram daquela cerimônia, daquele que eu dei o exemplo, do cordeirinho que era morto de manhã com 1 litro de vinho derramado, que era como cheiro suave a Deus, e eu fazia isso no início da noite também, matava um cordeirinho e derramava em libação 1 litro de vinho também, bebida forte ou vinho, né? Aquela cerimônia era para demonstrar o meu relacionamento com Deus, era uma cerimônia de louvor a Deus. E aí vem o termo do Salmo 1, medita na sua lei de dia e de noite, culto a Deus diário e noturno. Meu relacionamento com Deus é a coisa mais importante que eu tenho, porque se o meu relacionamento com Deus estiver quebrado, meu relacionamento interpessoal com a minha esposa, com os meus filhos, com os meus amigos, estará com problema também. Porque quanto mais eu me relaciono com alguém, mais eu me pareço com esse alguém. É verdade ou não? Quanto mais você se relaciona com a sua esposa ou com o seu marido, mais você se parece com ele. Tem coisas que eu hoje, olhando para mim, me observando, eu sou parecido com Gisele. Da mesma forma, Gisele. Aí a gente fala assim, tá vendo só a convivência que faz um com o outro? A gente fica absorvendo uma coisa do outro, né? Então é exatamente isso. Quanto mais você se relaciona com alguém, mais você se torna parecido com essa pessoa. No Antigo Testamento, em hebraico, a raiz amar significa ser leal ou digno de confiança, fiel. Pode se aplicar primeiro aos homens. Meus irmãos, os irmãos vão ter que me perdoar. Vocês guardaram aqueles papeizinhos de referência? Alguns irmãos guardaram aqueles papeizinhos? Oh, glória a Deus, aleluia, Pai. Porque eu esqueci de trazer, né? Mas, dos irmãos que não leram na última aula, tá? Então, quem tem esta referência? Números 12. Quem tem essas referências, por favor, se já estão aí com os papeizinhos prontos, tá aqui, eu quero que vocês leiam. Números 12, versículo 7. Servo Moisés. Havia uma disputa ali entre a Noemi, a irmã dele, oh meu Deus, Miriam e Arão, né? Queriam ficar queriam fazer um motim contra Moisés, né? E aí Deus se revela, né? E fala assim: olha, quando um profeta vai falar, quando o povo quer ouvir a voz de Deus, eu mando a mensagem para o profeta e o profeta dá a mensagem. Não é assim com o meu servo Moisés, que me é fiel. Eu falo com ele cara a cara. Então, fidelidade. Deus dando testemunho sobre Moisés. Pode se aplicar também a servos. 1 Samuel 22:14. Quem tem? Se alguém não tem, por favor, abra para mim. 1 Samuel 22:14. Vamos lá, mantenham suas Bíblias apostos aí, porque se por acaso alguém não tiver esse papelzinho, abram para mim. 1 Samuel 22:14. Leiam. 22:14. Esse homem dando testemunho de Davi para Saul. Saul já estava com raiva, queria matar Davi, né? E aí este homem fala assim: olha, teu servo Davi é fiel. Servo fiel. Há uma testemunha, Isaías 8:2. Quem tem um papelzinho, lê. Quem não tem, por favor, abra aí a Bíblia. Isaías 8:2.
testemunhas fiéis. Há um mensageiro, Provérbios 25:13. Se tiver alguém com papelzinho, leia. Se não tiver, por favor, abra a Bíblia para mim. Provérbios 25:13. Como o frescor da neve num dia de ceifa, é o mensageiro fiel para quem o envia. Ele reconforta a vida do seu Senhor. Glória a Deus. Aos profetas, 1 Samuel 3, 19 e 20. 1 Samuel 3, 19 e 20. Podem abrir. Nenhuma de suas palavras deixou cair em terra, ou seja, ele tinha uma palavra firme, ou seja, ele era fiel, né, em suas palavras. Ao próprio Deus, Deuteronômio 7, 9. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia pelas gerações aos que o amam com Israel tinha as informações muito claras, tinha a certeza de que o Deus Criador dos céus e da terra, o Yahvé, era fiel, mas mesmo assim era um povo de dura serviço, porque nós estamos falando de Deuteronômio, não é? Deuteronômio, 5º livro, um livro deixado por Moisés para a instrução do povo de Israel, mas se tornou rebelde em todo o seu tempo, um povo rebelde. Não confiava em Deus, preferia confiar em deuses pagãos. É encontrado esse termo, amar, é encontrado apenas 2 vezes, em Deuteronômio 32, 20 e Abacuque 2, 4. Abra para mim aí, leia. Filhos em quem não há amar. Abacuque 2, 4. Pode ler para mim, Abacuque 2,4. Escreve, pois, eis que o ímpio está cada vez mais arrogante. Suas vontades não visam o bem, mas o justo viverá pela sua fé. O justo viverá pela sua amã, é o termo, né, que aparece no Antigo Testamento. É usualmente expressa por verbos tais como crer, confiar ou esperar, os quais ocorrem com fartura. No Novo Testamento, o substantivo pistes e o verbo pisteuo ocorrem mais de 240 vezes, enquanto que o adjetivo pistos ocorre 67 vezes. No 4º evangelho, já fiquem atentos, meus irmãos, por favor, a estas referências, tá? Porque se eu pedir, já vão abrindo aí, um já escolhe um, outro escolhe outra, ou se alguém tiver esses papeizinhos, por favor, tá? No 4º evangelho, as formas de pensamento são diferentes de outras partes do Novo Testamento. A fé surge do testemunho que é autenticado por Deus, e nesta fé, os sinais também desempenham um papel. Os sinais, lembram que Jesus falou que estes sinais iriam acompanhar aqueles que crerem, ou aqueles que tiverem fé, ou aqueles que confiarem, que é sinônimo, crer, ter fé e confiar é sinônimo. Que sinais eram esses? Cura de cego, de leproso, de surdo mudo, ressuscitar morto, ou não? Não foi isso que Jesus falou? Estes sinais iriam acompanhar aqueles que creem, ou iriam crer, ou queriam ter fé, ou queriam confiar. Ah? Então é necessário que a gente passe a avaliar, né, o nosso papel enquanto igreja, né? É claro que quando Cristo começa seu ministério, os sinais do seu poder, da sua unção, né, dele ser filho de Deus, foram importantes para agregar aquele povo, que não eram só 12. Muitas pessoas acreditam que só 12 se reuniam ao redor de Cristo Jesus, mas não, eram na faixa de 70 pessoas ou mais, de discípulos que ele tinha. E ele escolheu entre os discípulos, esses 70, né, 12, para se tornarem apóstolos. Mas muita gente andava ao redor de Jesus, Jesus não tinha tempo nem de comer, nem de dormir, pela quantidade de gente que chegava, doente, cego, enfermo, leproso.
Mas o que foi que ele veio fazer? Arrependei-vos e crede no Evangelho, porque o reino de Deus está próximo. Esta foi a mensagem de Jesus. Os sinais são importantes, sim, para referendar a presença do Espírito Santo de Deus na igreja. Eu quero que você tenha esta certeza, que o mesmo poder que estava em Cristo Jesus, a partir da descida do Espírito Santo, foi dado à igreja. Entendam isso. O mesmo poder que estava em Cristo Jesus foi dado à igreja através, depois da descida do Espírito Santo. E a Bíblia nos diz claramente que vocês são templo do Espírito Santo. Vós sois templo do Espírito Santo. Vocês conseguem entender a magnitude desse conceito de ser templo do Espírito Santo, ou de ser a habitação do Deus eterno? Você é a habitação do Deus eterno. Sendo o Espírito Santo Deus, você é a habitação do próprio Deus. Vós sois o templo do Espírito Santo. É o que a palavra de Deus nos ensina. E estes sinais iriam acompanhar aqueles que crerem e queriam dar respaldo ao testemunho, ao Evangelho. E que Evangelho é esse? A palavra Evangelho vem do grego euangélio, que significa nova mensagem ou boa mensagem. Que os gregos entendiam perfeitamente o que isso significava, porque eles ficavam sempre nas praças querendo ouvir as novidades. Lembra em Atos, quando Paulo viajou para a Grécia, os gregos queriam saber as novidades, qual era essa nova filosofia, qual era esse novo conhecimento, eles buscavam isso. E qual era esse novo euangelion, ou essa nova mensagem? Quando um general vinha de uma batalha, ele se tornava um vencedor, ele mandava um mensageiro fiel, né, para dizer: tenho um evangelion para lhes dizer, uma nova mensagem, uma boa mensagem, que é: o general foi vencedor. Então esta nova mensagem que Cristo traz, esse evangelion, quando ele fala arrependei-vos e crede no evangelion, o evangelho, né, é que o reino de Deus está próximo. E para referendar esta mensagem, nova mensagem, os sinais aconteceram. As curas de cegos, de surdo, de mudo, ressurreição de mortos, cura de enfermidades. A fé surge do testemunho, que é autenticado por Deus, e nela os sinais também desempenham um papel. João 1,7. Vamos lá. Podem abrir. Ele veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. João Batista. Ele veio para testificar a respeito da luz. Quem é a luz que o texto faz referência? Jesus. Ele veio como testemunha. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. João Batista, preparando o caminho. E as pessoas iam para ele para serem batizados, para eles se arrependerem de seus pecados. Por isso, quem é da verdade, escuta esta chamada da parte de Deus. João 18:37. Podem abrir. As referências estão aí, meus irmãos. Por favor, deixem abertas suas Bíblias. João, vai lá, pastor. Contudo, Pilatos lhe inquiriu: então tu és rei? Ao que lhe respondeu Jesus: tu dizes acertadamente que sou rei. Por esta causa eu nasci e para isto vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que pertencem à verdade ouvem a minha voz. Para testemunhar da verdade. Para isso que ele veio ao mundo, para testemunhar, ser testemunha. A fé e o conhecimento, meus irmãos, o conhecimento e a fé não são dois processos mutuamente independentes, eles são interdependentes. Fé e conhecimento, a gente vai ver através desses textos. João 6,69. Nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus vivente. Nós temos crido, fé, e conhecido, relacionamento. Isso são os discípulos dizendo para Jesus: nós temos fé, ou confiamos nas suas palavras, e conhecemos através do quê? Do nosso relacionamento que nós temos com você, através dos seus atos, através do seu testemunho, através do seu poder. Nós temos crido e conhecido. Meus irmãos, a fé, ela não é independente do relacionamento. Eu tenho fé em Deus, eu tenho fé em Jesus.
Mas como é o seu relacionamento com Deus? Você se relaciona? Porque a confiança, o que foi que nós aprendemos? A confiança, ela surge a partir do relacionamento. A gente só vai confiar em alguém a partir do momento que eu me relacionar com essa pessoa. Nós temos crido e conhecido. Fé, relacionamento. João 17:8. Pois eu compartilhei com eles a palavra que me deste, e eles aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti e creram que me enviaste. Reconheceram, em outras versões está conheceram, que denota relacionamento. E creram, fé, relacionamento, fé, né? Crer, fé, conhecer, relacionamento. Duas coisas que são dependentes. Isso aqui não está na apostila, meus irmãos. Eu pesquisei gnosco, que é saber, o significado de gnosco, saber absolutamente, né? E epignosco, que é saber em razão de uma evidência ou marca, ou seja, reconhecer, tornar-se totalmente familiarizado com, reconhecer. João 8:32. Oh, glória a Deus, é um servo do Deus Altíssimo, usado por Deus, aleluia, cheio do poder. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E conhecereis, meus irmãos. O texto não fala, vocês crerão na verdade, não, vocês conhecerão, vocês terão relacionamento com a verdade. O casal que está ali sentado ali atrás, me perdoe, vocês não quiseram mais sentar aqui na frente depois que eu falei, depois que eu profetizei, né? Perdão, meu irmão, tá? Eu sei que foi muito, tá? Não é porque, só para lembrar, o casal estava aqui na frente, aí eu fui profetizar que eles iriam casar e que eles iam ter 5 filhos. Oh, glória a Deus. Deus abençoe. E aí acho que eles ficaram com medo, foram sentar lá atrás. Oh, glória a Deus. Não creram, né? Deus abençoe. E conhecereis a verdade, ou seja, vocês terão relacionamento com a verdade, e a verdade vos libertará. Entendem isso? Conhecer, relacionamento. A íntima conexão entre a fé e a vida. Esse termo, esse versículo não está na apostila, Tiago 2,17, fui eu que coloquei ali, porque é um texto bem assim controverso. Na verdade, a carta de Tiago, ela demorou para entrar no cânon do Novo Testamento, viu, meus irmãos? A carta de Tiago, do Novo Testamento para os reformadores, para a reforma, por causa exatamente deste versículo. Mas eu quero que alguém leia esse versículo e a gente vai conversar um pouco sobre ele. Tiago 2,17. Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Assim também, se a fé não tiver obras, é morta em si mesmo. Parece bem contraditório em relação a Efésios 2:8 e 9, que diz o seguinte: porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Mas o que Tiago está querendo dizer é porque a vida do cristão é testemunho da fé que ele diz ter. Nós praticamos boas obras não para sermos salvos, entendam isso. Nós praticamos boas obras não para sermos salvos, mas porque já somos salvos. Entenderam? Ficou claro isso? Nós praticamos boas obras não para sermos salvos, mas porque somos salvos. E quando se fala de obras, meus irmãos, não está se falando só, porque tem gente que acha que é só isso, né? Que é dar esmola aos pobres, que é ajudar as viúvas, os órfãos, né? Fazer caridade, participar de obras sociais. Não é só isso. Isso também é, mas não é só isso. Porque, infelizmente, a gente sabe disso, que há pessoas que praticam obras de caridade, praticam boas ações, mas a sua vida interior, o seu caráter, não é moldado pelo Espírito Santo de Deus. É verdade ou não? Nós temos que confirmar isso. São as boas obras de caridade, mas também o seu comportamento. Quando se fala de obras, a sua vida, é a sua fé, eu não sei se existe esse termo, viu? É a sua fé externalizada, botada para fora. Por isso que há um texto que fala:
Portanto, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Boas obras, irmãos, é o seu comportamento como cristão, é o seu caráter. A minha fé, ela é expressa não só pelas minhas palavras, mas pela minha atitude enquanto cristão, enquanto discípulo de Cristo. Eu tenho que, meus irmãos, é isso. Você vai pegar a sua apostila e você vai ler sobre justificação. Justificação nada mais é do que vestir-se de Jesus Cristo. Tirar o velho homem morreu. No batismo há um símbolo, né? Qual é o símbolo do batismo? Morte, ressurreição. O símbolo do batismo é isso. Na realidade, o batismo é a sua confirmação, é você confessando diante dos homens que você agora morreu para o mundo e renasceu para uma nova vida. E quando você faz isso, que nova vida é essa? É Cristo vivendo em você. Como Paulo falou, já estou crucificado com Cristo e eu não vivo mais, mas é Cristo que vive em mim. Cristo. Então, ser justificado nada mais é do que ser vestido de Cristo. Vestir, realmente, ser vestido de Cristo. O caráter de Cristo me moldando, o caráter de Cristo em mim. Fé e vida. A minha vida reflete a fé que eu expresso nas palavras. Aquele que crê no Filho tem a promessa de que não perecerá, mas que pelo contrário terá a vida eterna. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O tema da Bíblia. João 3,36. Alguém abra. João 3,36. É esse? Pode ler. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. A ira de Deus sobre aquele que não crê, né, no Filho de Deus permanece sobre essa pessoa. João 11:25. Interessante esse texto, né? Cristo declarando que ele era a própria vida. Interessante, né? São só os cristãos, os discípulos de Jesus que vivem? Não, né? Toda criatura tem vida, não é verdade? Toda criatura tem vida? Certo? A criatura a vida atinge a todas as criaturas? Jesus está falando que ele é a própria vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Ele não disse, eu tenho vida para dar. Não, ele disse que ela era a vida. Daí nós lembramos de João 1. Porque todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele... Ele quem? Nada do que foi feito se fez. Sem ele que é quem? A vida. Jesus. Eu sou a ressurreição e a vida. Sem Jesus, nada do que foi feito se fez. Pense nisso. Portanto, a fé, meus irmãos, é a atitude mediante a qual o homem abandona toda a confiança em seus próprios esforços para obter a salvação. Quer sejam eles ações de piedade, de bondade, ética, ou seja, o que for. Nada disso, meus irmãos. Isso é próprio de quem é cristão, mas isso não nos leva à salvação. Quem nos salva é Jesus. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ah, mas eu sou uma boa pessoa. Ah, mas eu pago meus impostos. Ah, eu tenho um bom caráter, não roubo, não mato. Não, quem salva é Jesus. Quem salva é Jesus. Porque se o homem pudesse se salvar, Cristo não precisaria ter vindo morrer numa cruz. Em João, a fé ocupa um lugar importantíssimo, pois ali o verbo pisteuo, que é ter fé, é encontrado 98 vezes. Curioso é que o substantivo pistis, fé, nunca é encontrado. Pisteuo, ter fé em cima ou com relação a uma pessoa ou coisa, ou seja, acreditar, confiar, especialmente em Cristo. O enorme uso de pisteuo, que é ter fé ou confiar, verbo, em João se deve ao próprio objetivo claramente revelado no Evangelho em João 20:31. Já tem que estar pronto aí. Levantar a espada, 1, 2, 3. Estes, entretanto, foram escritos para que possais acreditar que Jesus é o Cristo, o
Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Olha que interessante, a sua versão, o mesmo verbo utilizado em acreditar, né? Crer, ter fé em Jesus. A fé não consiste meramente em aceitar certas coisas como verdadeiras. Eu sei que Jesus é Salvador. Eu sei que Jesus é o Filho de Deus. Eu sei que Jesus veio morrer. Eu sei que Jesus ressuscitou. Não é apenas isso, mas consiste em confiar numa pessoa. Eu confio em Jesus. E essa pessoa é Jesus Cristo. No Novo Testamento, crer implica em confiar. Vamos lá, meus irmãos, abrindo as suas Bíblias. Confiar, João 4,50. Ele confiou na palavra de Jesus. Jesus, em alguns milagres realizados, ele fez isso. A pessoa vinha, meu filho, minha filha está doente em casa, minha filha morreu, né? Não, ele dava uma palavra e a pessoa confiava na palavra de Jesus, ia para casa, o parente, o amigo estava curado, como o servo do centurião, que Jesus disse, né? Eu vou lá na tua casa. Não, apenas uma palavra do Senhor. Aí Jesus deu uma palavra, ele foi lá, o servo estava curado. Seguir, João 8,12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Quem me segue, sinônimo de confia ou crê em mim, não andará em trevas. Servir, João 13:12-15. Isso é ato de serviço, né? Esse momento de Jesus com seus discípulos ficou muito claro, né? O que ele queria que nós fizéssemos, né? Servir uns aos outros. Nós temos que nos considerar servos uns dos outros. Obedecer, João 14:23-24. Isso aqui é muito, meus irmãos, como isso aqui é difícil para o cristão. Desculpa, eu sou do mato. Só um instantinho. Obedecer. Como isso aqui é difícil para o cristão, não é não? É verdade ou não, meus irmãos? Como isso é difícil para o cristão? Como isso é difícil para o crente? Obedecer. Sabe? Mas por que o cristão tem dificuldade com isso, meus irmãos? É exatamente por conta desse tabernáculo em que vivemos, meus irmãos. Nós somos orgulhosos desde o nosso nascimento, somos opiniosos, achamos que sabemos de tudo, achamos que não precisamos um do outro, isso passa na cabeça de todo mundo. A gente acha que é autossuficiente, a gente acha que pode fazer o que quer, o que não quiser, a vida é minha, eu faço o que eu quero, né? Isso é difícil. Mas é difícil isso, né, para o cristão, né? É necessário mesmo trabalhar do Espírito Santo na vida da pessoa, do Espírito Santo, e a palavra de Deus em sua mente. Vamos lá. João 14:23-24. Pode? Glória a Deus. Glória a Deus. Olha só, meu irmão. Você não gosta da Bíblia? Eu estou brincando, mas eu sei que todo mundo ama a palavra de Deus. Pai, tem misericórdia, teu servo. Tá? Mas, meus irmãos, quem ama a Deus ama seus mandamentos. Quem ama a Cristo ama seus mandamentos, meus irmãos. Ama seus mandamentos. Pronto, terminamos essa primeira parte sobre os significados da palavra crer e fé. Vamos agora para esta parte que é de extrema importância. Nós falamos sobre arrependimento na última aula, né? Que é o retornar, é a atitude do ser humano, é a atitude do homem ao ouvir a mensagem do Evangelho, ser tocado pelo Espírito Santo e aí tomar a decisão, né? Que nem os judeus que ouviram Pedro. O que faremos, irmãos? Quando eles falaram, né? Eles compungiram-se em seu coração, foram tocados pelo Espírito Santo e eles perguntaram: o que nós devemos fazer? Aí, arrependei-vos. Ou seja, mudem a forma de vocês pensarem, mudem o comportamento de vocês, mudem a vida de vocês, tomando a decisão, e aí vem Deus, né?
regenerar a pessoa. Partindo de um princípio conceitual, do lado divino para o lado humano. A mudança de coração é chamada de regeneração, de novo nascimento. Entendem? Regeneração, meus irmãos, é Deus tocando o homem. Deus pegando o homem. Regeneração. Para vocês entenderem. Arrependimento é o homem em busca de Deus. Isso aqui é arrependimento. Regeneração é Deus mudando o coração do homem. É Deus regenerando. E essa palavra regenerar significa gerar de novo. Do lado humano para com Deus é chamada de conversão. Arrependimento, conversão, regeneração. Arrependimento, conversão, regeneração. Pois do lado divino é Ele quem provoca no homem um novo nascimento. Do lado humano é o homem que toma a iniciativa da conversão. Na regeneração a alma é passiva. Na conversão ela é ativa. Eu me converto a Deus, eu me converto a Cristo e Ele me regenera. Esse é o processo normal do novo nascimento. Arrependimento, conversão, regeneração. A concessão de uma nova natureza. 2 de Pedro 1:4. Podem abrir. Amém? Opa. Quais nos tem otorgado suas preciosas e grandiosas promessas, para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Participar da natureza divina, isso é, para a mente humana, isso é difícil de compreender. O que é participar da natureza divina? O que é enxergar o Deus Todo-Poderoso, transcendente, eterno e participar de sua natureza? É Deus regenerando. A concessão de um novo coração. Jeremias 24:7. Podem ler, podem abrir, meus irmãos. Jeremias 24:7. Darei a todos eles coração que saiba me reconhecer como Senhor. Eles serão meu povo e eu serei Deus, o seu Deus, porque voltarão para mim de todo o coração. Essa é a versão atual, né? A versão atual, a versão ortodoxa, podemos dizer assim, lhes darei um novo coração. Ezequiel 11:19. Dar-lhes um coração, o espírito novo por dentro deles. Tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei coração de carne. Vou entregar ao Afonso, pastor, na segunda-feira passada, e fazer, graças a Deus que não chegou a minha vez de ler. Ele falou. Estou entregando ao Afonso. Ezequiel 36:26. Dar-lhes-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Glória a Deus. Pode mandar. A produção de uma nova criação. 2 Coríntios 5:17. 2 Coríntios 5:17. Pode. Essa é a melhor versão, meus irmãos. Porque se alguém está em Cristo, é uma nova criação. Entendeu? A versão é a mais correta, porque a gente fala criatura, né? Que é a versão mais antiga, mas a mais correta, a tradução correta seria criação mesmo, né? Porque se alguém está em Cristo, é uma nova criação. Efésios 2:10. Pode ler, pastor. O senhor está aí, pode ler. Criação de Deus realizada em Cristo Jesus, para vivermos em boas obras, as quais Deus preparou no passado, para que nós as praticássemos hoje. Para vivermos para as boas obras, né? Glória a Deus. Efésios 4:24. Amém. Pode abrir. E a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão, procedente da verdade. Glória a Deus. Este rapaz aqui, não dá para enxergar direito, né? É Charles Hodge. Ele diz o seguinte: como a mudança não é na substância, nem no mero exercício da alma, ela ocorre, olha só, a mudança ocorre naquelas disposições
naqueles princípios, naqueles gostos ou hábitos imanentes ou próprios, né? Aos quais todo exercício consciente está subordinado e que determinam o caráter do homem e de todas as suas ações. Lembra do que eu falei? Um pensamento gera um sentimento, que gera um comportamento, que gera um hábito e pode gerar um caráter e gerar o destino dessa pessoa. Pensamento gera um sentimento, que gera um comportamento, que gera um hábito, que gera o caráter e que gera o destino dessa pessoa. O Espírito Santo vem trabalhar exatamente aqui, ó. Tá? Aqui. Nas disposições, princípios, gostos ou hábitos imanentes aos quais todo exercício consciente está subordinado e que determinam o caráter do homem e de todas as suas ações. A necessidade da regeneração. A Escritura declara repetidamente que o homem tem que ser regenerado antes de poder ver a Deus. As Escrituras mostram esta experiência como sendo um novo nascimento, pelo qual o homem é transformado em filho de Deus. João 1,12. Muito claro, né? João 3, 3-5. Pode ler. Quem não nascer da água do Espírito não pode herdar o reino de Deus. Quando se fala água, meus irmãos, está se falando da palavra, viu, meus irmãos? Quando se fala água na Bíblia, né, algumas referências de água que limpa, né, que cura. Lembra que eu falei que nós somos o povo da bacia? Alguém lembra aqui? Nós somos o povo da bacia, viu, meus irmãos? Nós estamos sendo purificados, tá? Para quem não entende, eu vou explicar. Essa história é bacaninha, deixa eu explicar, tá? Tá. Olha assim, tabernáculo, certo? No deserto, tinha uma cerca e só tinha uma porta para entrar. Quem é a porta? Jesus, eu sou a porta. Após a porta tinha o altar do sacrifício, onde ali a pessoa queria que o seu pecado fosse expiado, vinha um animal, colocava a mão na cabeça e simbolicamente o pecado passava para aquele animal e aquele animal era imolado e sacrificado ali. Um cordeiro. Quem foi morto? Quem era o cordeiro? Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cristo Jesus. Nós já passamos pela porta e pelo altar de sacrifício que foi a cruz. Não precisamos morrer. Cristo morreu em nosso lugar. E depois disso o sacerdote tinha que encontrar, antes de entrar no tabernáculo, uma bacia de bronze com água. Ali ele tinha que se purificar, né? Se purificar, simbolicamente se purificando para ele poder entrar dentro do tabernáculo. Nós somos esse povo que está ao redor da bacia. Nós estamos nos purificando para entrarmos no tabernáculo celeste. E ali tinha água. A água o que é? A palavra de Deus, tá? Nós somos o povo da bacia. Aleluia? Ezequiel 36, 25. Podem ler. Bíblia, Ezequiel 36, 25. Amém? Aleluia. Então eu aspergirei água fresca e límpida, e ficareis purificados. Eu mesmo vos purificarei de todas as vossas impurezas e de todos os vossos ídolos. Palavra de Deus que nos purifica, meus irmãos. Estamos sendo purificados, né? A igreja é comparada à noiva de Cristo. A igreja é a noiva de Cristo. E lá, quando fala sobre o casamento, né? Jesus vai fazendo essa comparação, né? Como o homem deve agir com a sua esposa, como Cristo age com a igreja, lavando ela e purificando. É Ele mesmo que está purificando a igreja através de sua palavra. 1 de João 3:1. Por que, meus irmãos, essa necessidade da regeneração? Por que a necessidade? Por que nós temos que ser regenerados? Primeiro, porque os homens são, por natureza, filhos da ira. Efésios 2:3. Efésios 2:3.
filhos da ira. E nós éramos também filhos da desobediência. Efésios 2:2. Pode até ler, minha irmã. Versículo anterior. Quem tem Efésios 2:2? Tem o papel? Oh, glória a Deus. Lê aí, meu irmão. Nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Filhos da desobediência. Nós éramos filhos do mundo também. Lucas 16:8. Lucas 16:8. Porque os filhos do mundo são mais hábeis da sua própria geração do que os filhos da luz. Os filhos do mundo são aqueles que não conhecem a Cristo, filhos do mundo. E filhos do diabo. Mateus 13:38. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, os joios são os filhos do maligno. Isso aí é uma parábola, né? A semente é lançada, né? E aí vem o inimigo, lança outras sementes, que é o joio, né? Então, Jesus explicando que os joios são os filhos do diabo, filhos do maligno. Mateus 23:15. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, porque vão a qualquer distância pessoalmente em terra e mar para converter alguém, depois fazem a mesma pessoa 2 vezes mais digna do inferno que vocês. Isso é uma palavra pesada, meus irmãos. Mas olha, meus irmãos, eu estava pregando uma vez, eu falei isso numa pregação uma vez, que infelizmente isso acontece na igreja evangélica de modo latente. A pessoa vem, aceita Jesus, se converte, ele quer saber como é ser crente. Como é que é ser crente? Me explica como é ser crente. Aí a gente ensina ele a ter roupa de crente, cabelo de crente, sapato de crente, livro de crente, né? É assim que crente age. Só que, infelizmente, em muitos casos, nós não ensinamos essa pessoa a ser discípulo de Jesus. E há pessoas que passam 10, 20, 30, 40 anos na igreja e não aprendem a ser discípulos de Jesus. Não sabe nem quem é Jesus, como era o caráter de Jesus. E não sabe nem que eles tinham que ser parecidos com Jesus. Só para contar um exemplo. Quando eu fui pastor de jovens em uma determinada igreja, logo no início do ministério pastoral, aconteceu uma situação lá com o filho de uma irmã, e a gente teve que resolver essa situação, acabou sobrando para o pastor auxiliar, né? Que a corda sempre quebra, né? O lado mais fraco, né? Sobrou para o pastor auxiliar, que era o pastor de jovens. Aí lá eu tenho que resolver a situação, cheguei com a irmã, né? Que estava com raiva, logicamente, do pastor auxiliar, né? Que ele acabou, não era nem culpa do pastor, mas o pastor, né, teve que assumir a culpa, né? Mas o pastor foi lá, o pastor auxiliar chegou lá, né? Estou falando de mim. Eu chego lá, minha irmã, eu estou aqui, me perdoe por ter lhe entristecido, não foi minha intenção, eu queria lhe pedir, humildemente eu quero lhe pedir perdão, minha irmã. Ela fez assim, quem perdoa é Deus. 40 anos de crente na igreja, uma senhora já de seus 60 anos. Ela disse claramente isso, quem perdoa é Deus. Amado irmão, isso é muito perigoso, a gente fazer como esses fariseus, né? Botar uma roupa de crente na pessoa, mas esquecer de ensinar o caminho verdadeiro de Cristo, sabe? Ensinar essa pessoa quem é Jesus e que ela tinha que ser parecida com Jesus. Entendeu, meu irmão? É um perigo que a gente ocorre. Muitas vezes nós corremos nas igrejas de não ensinarmos verdadeiramente o que é ser cristão. Atos 13:10. Isso é um homem que era um vidente numa determinada cidade, os apóstolos foram lá. Oi? Oi? Não. 1 de João 3:10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus. Olha só. Nem aquele que não ama seu irmão. Meu Deus do céu. Aquele que não pratica a justiça e aquele que não ama seu irmão é filho de quem, meu irmão? Do diabo.
Amado irmão, olha, quando eu penso nesse texto aí, aquele que não pratica a justiça e aquele que não ama seu irmão é filho do diabo. Aí eu lembro sempre do Pai Nosso, falei até domingo para os adolescentes. Vocês sempre oram a oração do Pai Nosso, né? Assim, em tudo que é lugar tem oração do Pai Nosso. Mas sabe o que você está dizendo na oração do Pai Nosso? Deus me trata da mesma forma como eu trato o meu próximo. É assim. Perdoai as minhas ofensas, nossas ofensas, assim como nós, ou seja, assim, do mesmo jeito como nós perdoamos aos nossos devedores. Eu estou dizendo, Deus me trata do mesmo jeito que eu trato o meu próximo. E a continuação do texto, o Deus encarnado, Jesus, ele continua dizendo, porque se perdoardes aos homens as ofensas deles, vosso Pai Celestial vos perdoará as vossas. Porém, se não perdoardes as ofensas dos homens, vosso Pai Celestial não perdoará as vossas ofensas. Então eu fico pensando que no meio da igreja há pedidos de perdão a Deus que estão sendo acumulados diante do altar, porque Deus olha o coração, meu filho, eu não posso te perdoar. O meu filho unigênito disse que, se você não perdoar, eu não vou te perdoar. Vocês entendem isso? Aquele que não ama seu irmão é filho do diabo. É o que o texto bíblico fala. Tá? João 8,44. Vós sois do diabo. Os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Quem mente é filho de quem? Do diabo, meu irmão. Quem mente é filho do diabo, porque ele é o pai da mentira. Temos que tomar cuidado com isso. Quais são os meios de regeneração? A vontade de Deus. Vontade de Deus. João 1,13. Mais de Deus. Nós somos regenerados, nascidos por Deus. Tiago 1,18. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Segundo a sua vontade. Qual é o outro meio? A morte e a ressurreição. João 13, 14 a 16. João 3, 14 a 16. Podem ler. Pode ler, meu irmão. Vai abrindo aí, meu irmão. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Até o 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. 1 de Pedro 1,3. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, porque de acordo com sua extraordinária misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança por intermédio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. A palavra de Deus é outro meio. João 3,5. Pode ler. Glória a Deus. Mantenha aí, Pedrita, aberto esse texto, tá? 1 de Pedro 1,23. Efésios 5:26. E Tito 3:5. Não por obras de justiças praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Mantém aberto aí nesse texto, meu irmão. E o Espírito Santo é outro meio. João 3,5. Pedrita. E Tito 3,5, irmão. Repete. Não por obras de justiças praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia.
E João 16:8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo. Esse é o papel do Espírito Santo, convencer. O líder judeu Eliezer Ben Jacob diz que quem cumpre o mandamento conseguiu um advogado para si, e quem transgride o mandamento conseguiu um acusador para si. Aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. O Strong diz o seguinte: não é um simples aumento na claridade que vai permitir que um cego veja. A enfermidade do olho tem que ser curada primeiro, antes que os objetos externos se tornem visíveis. Apesar de trabalhada juntamente com a apresentação da verdade ao intelecto, a regeneração difere da persuasão moral por ser um ato imediato de Deus. Regeneração não é produzida por homem, nem por pregação. A regeneração acontece por um ato de Deus. É Deus agindo no homem. É Ele que regenera, viu, meus irmãos? Amém? É o homem, é Deus que regenera. E os resultados da regeneração: aquele que é nascido de Deus vence a tentação. 1 de João 3,9. Tem alguém aí? Tem alguém aí? 1 de João 3,9. Pode ler. Vai lá, o pastor e o baiano estão me ajudando aqui. Qualquer que é nascido de Deus não vive a prática do pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. A pessoa regenerada ama aos irmãos, a palavra de Deus, seus inimigos e as almas perdidas. É isso que acontece quando Deus nos regenera. Tudo isso muda, meus irmãos. Todos os nossos conceitos, os nossos princípios, nosso comportamento muda. A pessoa regenerada também goza de certos privilégios, como filho de Deus, como a satisfação de suas necessidades, de uma revelação da vontade do Pai e de ser guardada. O homem que é nascido de Deus é herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Amém, meus irmãos? Nós vamos parar por aqui, tá? E eu quero agradecer a Deus pelo privilégio de estar com vocês nesses dias, tá? E eu quero falar rapidamente, eu vou desobedecer o pastor Max, tá? Pastor Max, eu não vou explanar sobre o calvinismo agora, viu, pastor? Não vou fazer uma explanação. Eu só vou deixar algo para vocês pensarem, tá? Do porquê. Para quem chegou agora, é que o pastor Max me deixou numa frigideira aqui. Eu não gosto muito de falar sobre esse assunto. Realmente, meus irmãos, eu não gosto muito de falar sobre esse assunto, tá? Mas eu vou falar do porquê eu me tornei reformador. Eu não gosto do termo calvinismo, tá? Vou explicar para o Luiz Henrique. Luiz Henrique, não, essa história de calvinismo, meu filho, por favor, esqueça, tá? Eu não gosto muito do termo calvinismo, eu gosto do termo reformado, tá? E por que eu creio na eleição eterna? Que a gente fala da eleição eterna, que Deus decidiu na eternidade quem iria salvar. Eu estou explicando por quê, tá? Você não precisa me imitar, pelo amor de Deus, não me imite, tá? Porque eu parei a pensar o seguinte: na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, é um Deus, não é? Se a gente entender que é um Deus e é três, isso é um tema complicado também, a Trindade, a gente não vai entrar nessa questão agora, tá? Mas eu passei a acreditar o seguinte: bem, o Espírito Santo é quem convence, é verdade ou não? Quem é mais poderoso, o homem ou Deus? Deus. O homem consegue resistir a Deus? Não. Ok, então se ele convence do pecado, da justiça e do juízo, quem é o agente principal da salvação? É Deus. Ele é o agente principal, porque é ele que convence o pecado, é ele que convence o pecador, que ele é pecador. O texto bíblico fala: vós estáveis mortos em vossos delitos e pecados. Morto faz alguma coisa? Morto decide alguma coisa? Morto não decide nada. É necessário que, aí eu lembro de Joel, vale de ossos secos, profetiza sobre esses ossos. Aí veio, né? Aí eu vou soprar, depois, já formados os corpos, eu vou soprar o meu espírito. Soprou o espírito sobre os corpos. A atuação principal é de Deus. Ele é quem vivifica. Então eu penso, bem, se é Deus, porque o Espírito Santo é Deus, se é Deus me convencendo de que eu sou pecador, se Ele não quisesse me convencer, eu estaria no inferno. Isso
É minha forma de pensar. Se ele não quisesse me convencer, se não fosse a decisão dele em me tocar, em tocar em meu coração, eu jamais teria decidido me arrepender dos meus pecados. Se ele não tivesse tomado a decisão de me convencer, eu jamais teria me arrependido e me convertido a Deus. Então quem decidiu primeiro? Fui eu ou foi ele? Foi ele. Ele que decidiu me salvar. Mas meus irmãos, não me imitem, por favor. Não venham para esse lado, que isso daí é um problema periférico. Viu, pastor Marcos? Não faz um negócio desse, fica fazendo um negócio desse, esse problema. Ah, desculpe, eu falo Joel, né? Perdão. Eu estou confundindo com aquela profecia do Espírito Santo. Eu estou confundindo com a profecia do Espírito Santo que está em Joel, né? E soprareis do Espírito Santo. Perdão, meu irmão, eu estou falando Joel, né? É Ezequiel. Pastor, o senhor está me dando um problema aqui. Entendo. Você tem total razão. O doutor Davi Reich fala o seguinte: os dois posicionamentos estão na Bíblia, se chocando ali, e não tem como tirar. O pastor Felipe perguntou no domingo de manhã: calvinismo é bíblico? É bíblico. Arminianismo é bíblico? É sim, porque as duas linhas teológicas estão na Bíblia, meus irmãos. As duas linhas estão. E não tem, as duas têm base bíblica, as duas. Não tem como você, o calvinismo está errado, por isso. Não, mas tem base bíblica. O arminianismo está errado, por isso. Não, eu não posso dizer que o pastor Max está errado, ou dizer que ele tem que se converter a Cristo. Por causa dos textos bíblicos que realmente tem referência para a posição arminianista, assim como tem referência bíblica para o calvinismo. Então, assim, eu só dei um exemplo pessoal, eu não citei nenhum texto bíblico, tá? Lá no céu nós vamos saber, meus irmãos. Lá no céu a gente vai saber. Lá no céu. Agora nós vemos só como um espelho. A Bíblia diz: nós vemos como um espelho, mas depois nós viremos vê-lo face a face. Pronto, meu irmão, isso está lá para o céu, meu irmão. Lá a gente pergunta: Deus, aí a gente vai chegar lá no céu, eu e o pastor Max junto, e vai assim: quem que estava errado, pastor? Quem que estava errado, Jesus? Ajuda nós aqui, quem que estava errado? Amém. Senhores, nós propusemos isto para título de informação, tá? Porque existem esses dois posicionamentos na teologia. Não é que nós venhamos a chegar a uma conclusão. Não vamos chegar. Eles nunca chegaram que estudaram mais do que nós. Nós não vamos chegar. Agora, a título de informações, é bom saber o que é que um argumenta e o que é que o outro também argumenta. Ok? Não para verificar aqui quem tem razão e quem não tem razão. Não é essa a intenção. Ok? Então, na próxima segunda-feira, a gente vai dar uma palhinha também aqui sobre arminianismo. Ok? Tá? E o senhor está convidado. Vai ser crente. Aí o senhor faz um apelo para ver se eu aceito. Amém, amado? Pastor Felipe, alguma informação, alguma consideração? Ok, com vocês, pastor Felipe está lá, encerrando, orando por nós. Ok, vamos lá, pessoal, 2 informações, tá? Esse negócio vai ser interessante, esse debate, esse negócio, né? Mas assim, o meu entendimento, como o pastor Marcos falou, nós não vamos chegar em tese a nenhuma conclusão, mas o meu entendimento em relação a isso, e também uma outra colocação do André, que ele falou que isso é periférico, ok? Isso não é essencial, é periférico. Mas o meu entendimento, diferente do Davi Reich, né, é assim: as duas linhas, elas são complementares
elas estão na Bíblia e elas estão separadas somente pelo homem. Na hora que o homem diminui, você enxerga as duas linhas tranquilamente. Uma na visão terrena, outra na visão celestial. E não há nenhuma dificuldade em entender isso, e isso não vai contra o conservadorismo que a gente adota na igreja. Pelo contrário, vai na mesma direção. Então eu creio que um dos dois vai se converter. Não, brincadeira, esse negócio é muito bom, pessoal. Teologia é uma coisa fantástica, e se o curso caminhar assim do jeito que está caminhando, eu tenho certeza que os pastores e vocês vão trazer algumas questões aqui, não para serem resolvidas, ok? Mas para serem discutidas, né? Eu posso dar um exemplo? O André diz assim, ele conta uma história. Eu posso contar uma história para vocês? Uma história é assim: quando a gente foi em Jerusalém, a gente visitou alguns lugares. E um dos lugares que a gente visitou foi onde Cristo morreu, segundo a tradição. A gente entra lá e não sente absolutamente nada. E aquilo vem no meu coração. Isso é conversa, não é aqui. Isso não tem nada a ver com... Isso é tradição daquela senhora, ia dizer outra coisa, né? Da mãe do Constantino, não é? Aquela senhora, aquela coisa lá. Fechada. Quando a gente está andando, a gente vai para um lado para o outro e a gente dá de cara com o Jardim da Tumba, que é o único lugar, acho, que é evangélico, comprado por evangélicos, que diz que foi realmente o local de sepultamento de Jesus. Na hora que você entra, você tem um outro sentimento. É impressionante. E lá perto é onde está a caveira, aquele monte da caveira que já está bastante desfigurado porque é calcário. A Mônica lembra, na hora que eu olhei para aquilo, eu não tive, ninguém me falou, disse assim, Jesus, ele foi ali que estava a cruz, foi ali que ele foi morto, em cima. Eu não tive dúvida nenhuma. Depois que eu fui ler e tal, era o lugar onde era da crucificação. Aí eu digo assim, André citou um negócio interessante, né? Ele disse que, lembra de Jesus, que era o Cordeiro de Deus, o sangue do Cordeiro, o mesmo lá de Abraão, pega a história todinha e tal, papapá, não é? E aí você diz que o sangue, ele era aspergido lá na arca, lá no Santo dos Santos. Não era isso, o sangue do Cordeiro? Não era assim? Era. E quando o sangue de Jesus, quando Jesus morreu, o sangue dele não teria que ter sido aspergido, tocado na arca? E aí tem uma questão teológica interessante, que tem um livro que não é canônico, mas é histórico, que é a caverna, se não estou enganado, de Jeremias, aonde, segundo o relato desse livro, com detalhes pormenores, a arca foi colocada e fechada. Adivinha onde é essa caverna? Exatamente embaixo da onde Jesus foi crucificado. E um camarada chamado John White, que é um dos maiores arqueólogos que o mundo já conheceu, ele descobriu uma fenda e descobriu a caverna, e essa fenda, lá de cima, ela caía exatamente aonde estava a arca e aonde respingou o sangue. Aí diz assim, é muita viagem, estamos viajando, né? Tem algumas fotos, algumas coisas na internet e tal, mas é uma discussão teológica. E ele achou sangue morto em cima da arca. Ele levou para fazer um exame. 23 cromossomos femininos. E quantos seriam masculinos? 23, né? Que é para poder dar o total de 46. Aí quantos eles descobriram no masculino? Os caras pregaram um susto. Um cromossomo. Aí, isso é meio especulativo? É. Igual a essa, tem assim dezenas de coisas que a gente, quando começa a estudar esses assuntos, a gente não se prende tanto e começa a dar margem assim, a gente começa a ficar maluco com essas coisas, porque são coisas assim fascinantes. Então eu creio que no decorrer do curso,
os pastores, os ministrantes, eles vão se liberar um pouco mais e fazer esses comentários, e começa com arminianismo e calvinismo, e assim, pessoal, a gente só vai crescer com tudo isso, e a gente vai ficar fascinado, e assim, a gente não vai querer mais sair daqui, porque são coisas assim incríveis, maravilhosas, que a gente vai aprender, vai crescer. Agora eu busco com a palavra. Escute essa conversa. Vem cá. Te ajeitam. Bom, a gente soube. A gente soube que ele estava de berço, né? Rápido assim. Não sei como foi, né? Foi, essa conversa foi rápida. Surgiu rápido essa conversa, irmão. E o bolo? Ele disse, não sei, vou trazer o bolo, tá? Tá aqui o bolo. E nós estamos aqui para bater o parabéns. Pois é, mas aí tinha alguém que tinha se prometido que ia trazer os biscoitos para fazer algo aí para ele. Vamos bater o parabéns aqui. Vamos levantar, vamos aqui. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva o Pastor Max! O carinho que vocês têm tido para conosco, a recepção como vocês têm depositado a nós, esse carinho todo que vocês têm revelado à nossa família. Agradecer pelo bolo, pelas palavras que já foram estendidas a todos nós, e pediria uma coisa a vocês só, além do bolo, logicamente, que vocês nos abençoassem, tá? Vocês orassem por nós. Eu vou passar o microfone então aqui ao pastor Felipe para que teça essa oração a todos nós. Silvana, por favor, minha filha, vem aqui, por favor. Essa aqui, para nós, é a hora e a coisa mais sagrada em toda a nossa vida. Estamos aqui, estamos debaixo do cajado do pastor Felipe, então precisamos da oração e da proteção espiritual. Vamos orar. Em nome de Jesus, queremos, Senhor, orar pelo teu filho, pela sua família, te agradecer porque mais um. E como é bom a gente chegar, Senhor, nesse momento, e ser amado, ser querido, ter saúde, ter boas perspectivas. Nós te pedimos, Senhor, pela vida do teu servo, pelos anseios do seu coração. A tua palavra fala isso, Deus, que a gente deve se aquietar, confiar em ti, abrir o nosso coração e entregar todas as coisas nas tuas mãos. Deus, nós oramos pelo teu filho, oramos por todos os desejos, pelas suas necessidades, te pedimos que tu abençoes grandemente a ele e a sua linda família, Pai. Que ele seja feliz em todas as coisas, ó Deus, e que seja abençoado e ao mesmo tempo abençoador a tantos quantos ele esteja em contato. Muito obrigado por esse dia, nós te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.